Esse é o segundo sermão desta microsérie sobre o tema do avivamento. Nós estamos refletindo aqui na Igreja Batista Urbana, nestes 3 primeiros domingos do mês de fevereiro, sobre essa temática que, embora seja muito popular nos dias de hoje, nós falamos muito sobre avivamento, é uma temática que a gente eventualmente tem explorado pouco a partir da perspectiva bíblica. Com esta série sobre o avivamento, nós queremos produzir um movimento apologético e um movimento didático. O movimento apologético é tentar corrigir uma eventual falsa definição e falsa concepção, ou uma concepção extra-bíblica que você tenha sobre avivamento e que não se encontra na Escritura e na Palavra de Deus. O nosso movimento didático com essa série, além de corrigir falso ensino sobre avivamento, é também convidar a nossa igreja à reflexão para o fato de que ser uma comunidade teológica, ser um povo que valoriza a palavra de Deus, ser um povo que ama a teologia e ama a doutrina. A Igreja Batista Urbana, ela recebeu essa etiqueta, né, na roupa, essa grife. O pessoal lá da Urbana é teológico. Mas o fato de sermos teológicos como uma comunidade, pelo fato de sermos zelosos da doutrina, isso não pode anular um coração apaixonado pelo nosso Deus. Como eu falei na semana passada, o crente perfeito é aquele que tem a cabeça de um cristão reformado histórico, mas é aquele que também tem o coração de um cristão pentecostal, que é apaixonado por Jesus. O cristão perfeito, ele tem a cabeça de um histórico e o coração de um carismático pentecostal. Em outras palavras, nós estamos querendo quebrar paradigmas com essa série, mostrando para você que avivamento, o que é verdadeiramente avivamento, e que nós, como comunidade, podemos sim falar de avivamento, buscar avivamento, aspirar avivamento, orar por avivamento. Sim, é possível ser profundamente teológico, mas também é possível, isto não nega o fato de que nós também podemos ser profundamente apaixonados por Jesus, avivados em nossa espiritualidade, que tem um coração que de fato está em chamas e que ama o Evangelho de maneira muito profunda. Na semana passada nós começamos essa série propondo uma definição de avivamento. Nós começamos essa série propondo para você uma definição que vai aparecer aí na tela para você, e essa definição de avivamento, ela diz assim, que avivamento, ela é uma obra operada pelo Espírito Santo, ou seja, só o Espírito Santo pode operar avivamento. Embora muitos nos dias de hoje se apresentem como avivalistas, muitos preguem receitas de avivamento, muitos digam que se você fizer A mais B vai ser igual a avivamento, muitos tomem para si, ministérios tomam para si a prerrogativa do avivamento, pastores tomam para si a prerrogativa do avivamento, mas não, avivamento é uma obra operada tão somente pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode soprar nova vida. Só o Espírito de Deus pode fazer com que aquele crente que esteja no estado de letargia, de mornidão, de um movimento de indiferença, ele pode voltar a viver de maneira apaixonada e viver a sua relação com Deus de maneira intensa. Só o Espírito de Deus é capaz de produzir verdadeiro avivamento. Avivamento é uma obra operada pelo Espírito Santo. Não vai ser operado por louvorzão gospel. Não vai ser operado por campanha de oração, do joelho no milho, da doação financeira, enfim, qualquer outra coisa que eventualmente uma igreja, um movimento possa inventar. Depende tão somente da vontade soberana e da operação soberana do Espírito de Deus.
É por isso que o profeta Abacuque, no seu salmo ali, no capítulo 3 do seu livro, ele vai começar olhando para o caos da nação de Judá, e ele vê aquele caos, e a oração que ele faz é: Senhor, aviva a tua obra, faz com que a tua obra seja reconhecida e conhecida, e o teu nome seja honrado novamente em nosso meio, porque só o Senhor pode fazer isso. A gente não consegue fabricar avivamento. Os filhos de Coré, no Salmo 85, lá no versículo 6, eles reconhecem que isso é uma obra que só o Senhor pode fazer, e eles vão dizer assim: Senhor, tu não vais nos avivar, porque só o Senhor pode nos avivar. Só o Senhor pode aquecer corações, só o Senhor pode acender uma chama de uma fé apaixonada por Cristo, zelosa da palavra, que honra ao Senhor em todas as coisas. Mas avivamento, como diz a nossa definição, é uma obra operada pelo Espírito Santo, e nós vimos na semana passada que, em primeiro lugar, ela conduz o povo de Deus ao arrependimento genuíno, ao arrependimento verdadeiro. Em outras palavras, avivamento não é levantar o tênis em evento gospel. Avivamento é dobrar os joelhos e falar: tem misericórdia, Senhor. Avivamento é falar: Senhor, estamos em pecado, somos miseráveis porque estamos de longe de Ti, e por isso a gente precisa voltar, nos arrepender, confessar os nossos pecados e voltar a levar a sério aquilo que Tu dizes. É uma obra operada pelo Espírito de Deus tão somente, conduzindo o povo de Deus ao arrependimento. Nós vimos isso na semana passada. O avivamento como arrependimento. Nós olhamos para a carta que o Senhor Jesus Cristo escreve pela pena de João à igreja de Laodiceia. E a grande mensagem do Senhor Jesus para aquela igreja que estava morna, que estava morta, que estava letárgica, que era autossuficiente, que era cheia de si. Arrepende-te, igreja. Arrepende-te. Mas essa obra operada pelo Espírito de Deus, ela não somente conduz os cristãos, ou os verdadeiros, o povo de Deus, os filhos de Deus ao arrependimento, mas também produz a adoração renovada. E é sobre isso que eu quero lhes falar hoje. Sobre como que essa obra de avivamento produz a adoração renovada. Ela não somente produz arrependimento genuíno, mas ela também produz a renovação da nossa adoração. Porque aqueles que passaram por um processo de confissão genuína dos pecados, aqueles que de fato foram compungidos e tiveram a dureza do seu coração quebrada, a dureza da sua cerviz quebrada por Deus, estes vão viver de maneira apaixonada, estes vão viver a intensidade da adoração, estes vão viver uma renovação na sua vida de adoração. Por isso, hoje quero lhes falar sobre avivamento como um movimento de adoração. Agora, para que a gente possa entender tudo isso que a gente acabou de ler, eu preciso estabelecer alguns elementos preliminares aqui, para que você possa entender essa passagem. O capítulo 4 do livro de Gênesis, ele narra para nós os efeitos daquilo que aconteceu no capítulo 3. Como você sabe, o capítulo 3, ele diz para nós que Adão e Eva deliberadamente decidiram desobedecer ao Senhor, e então, por causa do seu pecado, toda a humanidade, a existência foi corrompida pelo pecado e pelo mal, e então, por causa disso, eles foram expulsos do jardim e passaram a viver a leste do Éden, como vai dizer a palavra de Deus. Eles foram expulsos do jardim e foram viver a leste do Éden. Essa expressão leste do Éden, ela é uma metáfora para aquela vida que é alheia em relação a Deus.
Viver a leste do Éden é viver como eu e você vivemos nessa nossa vida paulistana, em que a gente vive como se Deus não existisse, ou como se a realidade de Deus não fizesse diferença nenhuma na nossa vida, de segunda a sábado. Aí no domingo a gente bota a carapuça crente e vai para a igreja. Viver a leste do Éden significa viver de tal maneira, não é só uma posição geográfica em relação de onde eles estavam, mas viver de tal maneira que a existência de um Deus soberano, bondoso, não faz diferença nenhuma na minha vida. É viver distante do Criador, é viver distante do nosso Deus, é de viver longe dos planos que Ele estabeleceu para nós. Foram expulsos da comunhão, porque no Éden nós encontramos o shalom perfeito. No Éden nós encontramos a comunhão perfeita. No Éden, no jardim, Adão e Eva gozavam de plena intimidade. No jardim eles não precisam de avivamento. No jardim você já está vivendo de maneira plena na presença de Deus. O shalom de Deus está ali. A paz de Deus está abundante ali. Mas entra o pecado no mundo. E então, por causa do pecado deles, Deus os expulsa do jardim. E aí eles vão viver a vida do paulista do ABC. Aquela vida de alguém que vive como se Deus não existisse. Embora professe, segunda a sábado, a existência de Deus soberano não toca em absolutamente nada a minha realidade presente. Todos nós vivemos, em alguma medida, a leste do Éden. Todos nós vivemos, em alguma medida, a leste do jardim, distantes de Deus, porque embora professemos fé, a realidade de que há um Deus soberano, bom, justo, todo-poderoso, ela não se coaduna, ela não se encaixa, ela não toca absolutamente nada da nossa realidade. E nesta realidade, a leste do Éden, o texto fala para nós que Adão e Eva, então, eles tiveram 2 filhos. O versículo 1, ele é muito interessante, porque Eva engravida, e então ela diz o seguinte, ela diz, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Note que esse movimento, ele é muito interessante porque Eva está absolutamente deslumbrada com aquilo que tinha acabado de acontecer. Eu não sei se você já percebeu, mas Caim é a primeira pessoa que surge, que vem à existência a partir de um movimento natural de procriação e de geração. Caim é o primeiro bebê que nasce. Eva nunca tinha tido um filho antes. Eva nunca tinha visto uma vida ser formada no seu útero. Eva nunca tinha passado por um processo de maternidade. E um ser humano nunca tinha surgido na história a partir de um processo natural de geração humana. Então, quando ela tem um filho, ela reconhece a beleza desse processo geracional, ela reconhece a beleza do que é gerar um filho, e ela diz, isso só pode ter a ver com Deus. Por isso ela diz, com o auxílio do Senhor, eu gerei um filho homem. Literalmente em hebraico, adquiri, que de onde vem essa expressão Caim. Adquiri um varão. Eu tive um filho homem com auxílio do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Isso para nós não soa mais extraordinário, porque a gente é a coisa mais natural do mundo, né? Você ver uma mulher grávida e você, enfim, não se surpreende, a gente não se surpreende mais com o fato de que é algo milagroso e maravilhoso Deus gerar uma nova vida a partir do útero de uma mulher. Eva está exclamando e dizendo, uau, olha o que aconteceu. Deus me ajudou a gerar um filho. Só as nossas mamães, só quem já teve um filho, sabe o quão divino é esse processo. Por isso Eva reconhece a bondade de Deus e diz, com o auxílio do Senhor, eu gerei um filho. Então ela gera Caim, o mais velho, depois gera o Abel.
o segundo. E então o texto fala para nós que esses meninos cresceram. O texto fala para nós que esses meninos se desenvolveram. Caim se tornou um lavrador. Abel se tornou um pastor de rebanhos, pastor de ovelhas. E, meus irmãos, o texto fala uma coisa muito interessante para nós, que de maneira absolutamente espontânea, de maneira absolutamente sem qualquer cobrança, sem que haja um sistema religioso instituído neste momento da história, sem que haja qualquer movimento de cobrança por parte de um sistema religioso, de qualquer outra coisa, tanto Caim quanto Abel, eles decidem se engajar no movimento da adoração. Eles decidem adorar. Eles decidem praticar a sua espiritualidade. E aqui, meus irmãos, eu acho que é um negócio fantástico, porque isso explica para nós uma verdade da Escritura que é belíssima. Que é o fato de que nós somos seres não somente racionais, a ciência vai dizer que nós somos da categoria do Homo sapiens. Nós somos os seres racionais, nós somos seres intelectuais, nós somos seres que mandam o homem para a lua. Mas a gente não é só Homo sapiens. Como criaturas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres espirituais, que nós fomos criados para o exercício da espiritualidade, nós fomos criados com uma capacidade inata e um movimento inato em nós, de que nós vamos em direção à adoração. Isso a teologia chama de homolitúrgicos. Ou seja, o homem é um homem da liturgia. Nós somos inatos nesse processo de produzir liturgia. Nós fomos criados para adoração. A gente não é só coração que bate, a gente não é só cabeça que pensa, a gente não é só músculo que malha, a gente não é só pulmão que respira, a gente não é só cérebro que faz sinapse. Nós somos também seres espirituais. E por que nós somos seres espirituais? A adoração é algo absolutamente inato em nós. Por isso, a pergunta não é se adoramos, mas quem ou o que adoramos. Porque adorar, todos nós adoramos. Quer seja cristão, quer seja de outra tradição religiosa, quer seja até ateu. Alguma coisa nós estamos adorando. Quem não adora a Deus, diz a sabedoria popular, adora qualquer coisa. E o mais miserável de todos esses adoradores é aquele que se adora. É justamente isso que nós vamos ver aqui neste texto. Porque visto que nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é Espírito, nós somos seres espirituais. Nós somos dotados de capacidade de desenvolvimento de espiritualidade. Se a gente não vem na igreja, a gente lê horóscopo. Se a gente não adora o Senhor Jesus, a gente vai botar cristalzinho na casa. Se a gente não vai praticar a nossa espiritualidade num templo religioso, a gente vai para a espiritualidade do secularismo, que é ir para o shopping. No shopping a gente pratica uma religiosidade absurda, adorando as coisas deste mundo, as etiquetas desse mundo, as marcas desse mundo. A gente pratica espiritualidade no shopping, porque somos seres criados para adoração. Não é se adoramos, é o que ou quem adoramos. Aí depois que o homem pecou, este senso de adoração, este movimento natural em nós de adoração, ele se corrompeu. E aí a gente não mais devota adoração somente ao nosso Criador. Pelo contrário, a gente volta as costas ao nosso Criador e a gente passa a adorar as coisas da criação. Aí a gente adora o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos, a gente adora a nossa conta bancária, a gente adora a marca da nossa roupa, do nosso carro, a gente adora, enfim, o nosso plano de previdência, a gente tira a nossa identidade, distrai a nossa segurança de coisas que estão nesse mundo. Porque a pergunta não é se nós adoramos, mas o que ou quem nós adoramos. Porque desde o Éden, desde que fomos expulsos
do jardim e passamos a viver a leste do Éden, este senso inato e este ímpeto natural para a adoração, ele começou a produzir movimentos concorrentes, começou a produzir espiritualidades espúrias, começou a produzir coisas que colocam no lugar do nosso único Senhor, coisas da criação. Não somos só homo sapiens, nós também somos homo litúrgicos. Nós também fomos criados para adorar. Acredite, todos estão adorando alguma coisa. Por causa disso, a gente encontra um homem nesse texto, dois, na verdade, Caim e Abel, que sem ter sacerdócio. Note que o texto não diz que já tinha religião. O texto não diz que já tinha... são os primeiros meninos criados, que nasceram a partir do Adão e da Eva. Não existe religião, não existe pastor, não existe sacerdote, não existe igreja, não existe nada dessas coisas. E eles naturalmente vão adorar, naturalmente vão praticar adoração, naturalmente vão desenvolver espiritualidade, naturalmente vão fazer aquilo que convém por causa da sua natureza, criada como um ser que é criado para adoração. E o texto fala para nós então que Caim, ele trouxe do fruto da terra, versículo 3, uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o texto continua dizendo que Deus aceitou com agrado a Abel e não aceitou e recusou ao Caim e a oferta dele. E normalmente esse texto ele é muito mal interpretado, meus irmãos, porque essa passagem fala para nós que não é por causa da natureza da oferta que faz com que Abel seja aceito por Deus em detrimento de Caim. Muita gente tende a ler esse texto falando assim: o Abel foi aceito porque ele já fez alguma coisa que anos mais lá na frente o povo de Israel faria, que é trazer animais, gordura, fazer um sacrifício de holocausto. Não é isso. A diferença entre essas duas adorações que faz com que um seja aceito e outro seja rejeitado é o fato de que Abel oferta o seu melhor. O texto diz que ele traz as primícias, enquanto Caim simplesmente oferta uma oferta qualquer. Ele traz da sua produção como lavrador, e o texto usa inclusive até um artigo indefinido. Olha só que interessante, versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É indefinido. Ele pegou lá, viu alguma coisa que ele podia oferecer e ofereceu. E aí ele se tornou o primeiro religioso, o primeiro crente batista, que é aquele que não tem nenhuma relação com a sua oferta de adoração. É aquele que oferta de maneira mecânica, aquele que oferta de maneira fria, calculista. É aquele batista que entra pela porta e fala: o pastor mandou levantar, eu levanto. O pastor mandou ajoelhar, eu ajoelho. Está na hora de cantar, eu canto. Está na hora de fazer isso, eu faço. Está na hora de fingir de morto, eu finjo. Na hora de rolar, eu rolo. Na hora de dar a patinha, eu dou a patinha. E você deve estar pensando: mas pastor, onde é que você está vendo essa desconexão da pessoa com a oferta? Olhe comigo no versículo 5. Ele diz assim: mas não aceitou, ele está falando do Senhor, não aceitou Caim. Note que antes de falar que não aceitou a oferta de Caim, Deus não aceitou Caim, a pessoa. Em outras palavras, o texto está gritando para a gente o fato de que há uma desconexão completa entre o que é Caim e a adoração que entrega Caim. É mecânico, é frio, é calculista, não existe nenhuma relação entre a oferta e o ofertante. Não existe nenhum movimento de conexão entre aquele indivíduo que vai praticar a oferta e aquilo que vai ser ofertado. Por isso que Deus não aceita.
E meus irmãos, vamos ser honestos, a gente é assim, a gente é o da mecânica da adoração. Eu já vi, meus irmãos, a minha experiência pastoral. Só um exemplo para você ter uma ideia. Não vou dizer onde aconteceu, não vou dizer quando isso aconteceu, mas na minha experiência pastoral, já vi pessoas fazerem coisas que do ponto de vista humano, a gente fala, uau! Quanta adoração nesse negócio aqui! Quanta generosidade! Já vi crente assinar cheque de 100, 150, 200 mil reais e dar de oferta ao Senhor. Acredite, isso não vale nada. Porque muitas vezes esses 100, esses 200, esses 250 mil reais, eles nada mais são do que uma compra de uma indulgência e falar assim, já dei a oferta, agora ninguém me enche o saco. Já cumpri o rito. Já fiz aquilo que esperavam que eu fizesse. Já participei da mecânica da adoração. Deus não aceita isso. Pode ser enorme, pode ser gigante. Se não tem uma relação da oferta com o ofertante, é religião. É religião. Eu não tenho dúvidas de que alguns de vocês que estão aqui neste lugar e outros que eventualmente estão até nos acompanhando pela internet, só estão participando disso daqui para eventualmente não arrumar uma confusão com o marido ou com a esposa. Não, já fui na igreja, para de me encher o saco. Cumprir o rito. Deus não aceita isso. Deus não quer isso. Não ofereça essa mecânica da adoração, porque Deus rejeita essas coisas. Existe uma desconexão entre a oferta e o ofertante. Queria que você pensasse comigo na oferta do Abel, né? Vamos imaginar o Abel que trouxe uma oferta do seu rebanho. Aí o Abel sabe que vai ofertar lá na frente. Aí ele vai no seu rebanho, alguns dias antes. Separa o animal do rebanho. Limpa o animal. Prepara o animal. Está vendo a conexão? Ele faz um preparo. Ele tem uma conexão com aquela oferta que ele vai oferecer. Não é porque é um holocausto de um animal, é sangue, é gordura, não. É porque há uma empatia. É um movimento que fala, Senhor, aqui estou te entregando algo que é do meu coração. Eu estou neste altar junto com este carneiro. Eu estou aqui, Senhor. Isso daqui é uma demonstração do meu coração, da minha interioridade. Não é pegar lá 10 quilos de alguma coisa e colocar no altar e falar assim, consome aí. Frio, calculista, absolutamente batista. Caim poderia ser membro das nossas igrejas batistas, cheias de cristãos que entregam dominicalmente, semanalmente, expressões de adoração absolutamente desconectadas dos seus corações de quem são. Agora, o texto não fala só para nós que Caim ele oferece uma adoração mecânica, fria, calculista. O texto fala para nós que Caim oferece uma adoração que eu quero chamar aqui de egolátrica ou autorreferente. A adoração que Caim oferece não é sobre entregar algo ao Senhor, mas é sobre apaziguar alguma coisa dentro dele. Porque o texto fala para nós que, no versículo 5, que depois que Caim é rejeitado por Deus, Caim se enfureceu. Leia comigo o versículo 5, ele diz assim, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. Note, Caim fica irado contra o fato de que Deus lhe rejeitou a sua adoração mecânica, Deus rejeitou aquilo que ele tinha ofertado, porque no final das contas Caim não ofereceu algo para que seja recebido pelo Senhor, mas para que Caim se veja bem com ele mesmo. Para que Caim compre indulgência
indulgências espirituais para si, para que ele possa se dar bem com o seu próprio espelho. Eu dei a oferta, eu fui na campanha, eu obedeci o pastor, segui o plano do aconselhamento do pastor ipsis literis. Eu fiz isso. Por quê? Por causa de Deus? Não, para que eu me sinta bem comigo mesmo. E meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de um evangelho que está treinando os crentes a quererem ficar bem com eles mesmos. Existe uma teologia maldita por aí que diz assim: fica bem com você mesmo, você é o centro do coração de Jesus. Fica bem contigo mesmo. Não interessa se tua vida está às traças, se o teu casamento está uma bagunça, se você não sabe mais lidar, se está tudo caótico. Nada, você é o centro do coração de Jesus. Nada, fica tranquilo. Esse é um evangelho sendo proclamado dentro das igrejas evangélicas, não para que o nome do Senhor seja honrado, mas para que os crentes fiquem bem com eles mesmos. Caim vai para diante do altar, não porque ele está focado no Senhor, não porque a sua referência é o Senhor, mas a sua referência é Ele mesmo. E porque ele é rejeitado, ele se enfurece. Ele fica enfurecido. O texto diz: ele se enfureceu e o seu rosto descaiu, o seu semblante descaiu, o seu rosto ficou transtornado. Este homem não conseguiu lidar. Quem este Deus pensa que ele é para rejeitar a minha oferta? Quem este Deus pensa que ele é para ele não aceitar o meu movimento de adoração? Quem esse Deus pensa que ele é? Porque no fundo, Caim oferta para ele mesmo e não ao Senhor. Caim oferta porque ele quer ser conhecido como um batista legal. Caim oferta, vai na igreja, porque ele quer ter a fama entre os amigos do trabalho que ele vai na igreja. Ele vai para o altar, não porque ele quer ter um encontro com Deus, mas porque ele quer cumprir uma cartilha batista. Porque ele quer cumprir uma cartilha religiosa. E aí, porque ele não é aceito, fica enfurecido, revelando que não é sobre encontro com o Senhor, é sobre encontrar um espelho dele no altar. Caim não somente é um religioso da mecânica, mas um adorador ego-referente, um adorador idolátrico. Se enfurece porque não foi aceito. E aí então eu quero propor para você que Caim faz um segundo movimento de adoração. Agora, Caim precisa buscar uma maneira de ter a sua ira apaziguada. Ele está irado, enfureceu-se. E o que vai acontecer para que a sua ira seja apaziguada? Ele vai fazer outro sacrifício. Ele faz outro sacrifício. Vou apaziguar agora a minha ira. E acredite, o ato de matar o seu irmão não é só um fraticídio, não é só um assassinato. O ato de matar o seu irmão é um sacrifício que Caim faz em termos religiosos, a fim de apaziguar a sua própria ira. Aí você deve estar pensando, mas pastor, de onde é que você está tirando isso? Olha o versículo 10, o que o Senhor fala para o Caim depois que ele mata o seu irmão Abel. Ele diz assim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Esta expressão hebraica que aparece aqui é uma expressão de que um sangue que clama, um sangue que produz alguma coisa, é um movimento que está intimamente ligado com a religiosidade antiga de Israel. O sangue sobre a tampa do propiciatório era aquilo que apaziguava a ira de Deus. O sacerdote, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos e sacrificava em nome do povo. E aquele sangue derramado sobre o altar era um sangue que Deus olhava para ele e então tinha a sua ira apaziguada. Abel é o cordeiro de Caim, que Caim oferece para ele mesmo. Porque não é sobre apaziguar a ira de Deus, é sobre apaziguar a sua própria ira. Estou irado porque Deus não me recebeu. Estou irado porque Deus não me aceitou. Estou irado porque Deus ele não aceita a minha vida religiosa mecânica. O que eu vou fazer?
Eu vou procurar um sacrifício que apazigue a mim. Eu me coloco na posição de Deus. Aí ele mata Abel. Abel é o cordeiro que Caim sacrifica, cujo sangue clama, a fim de que ele apazigue a sua própria ira. Aí você deve estar pensando, mas pastor, esse negócio aí é meio pesado, né? Porque eu nunca matei ninguém, não. Então, o problema é que o Senhor Jesus Cristo aprofundou esse nosso entendimento sobre assassinato e nos falou lá em Mateus, no capítulo 5, dizendo que aquele que simplesmente odeia o seu irmão já é um assassino. Aí na hora da nossa ira, por causa da nossa vida espiritual de adoração fajuta, aí a gente vira Caim, meus irmãos. E a gente mata a nossa mulher. Não literalmente, mas no nosso coração. A gente mata os nossos filhos. A gente mata o motoboy que bateu no retrovisor do nosso carro. Para mim, basta um motoboy bater no meu retrovisor. Já é capaz de eu virar um assassino. Porque, meus irmãos, todos nós somos Caim. A gente quer derramar sangue, sim, para apaziguar a nossa ira, produzindo uma espiritualidade egolátrica, egocêntrica, focada em nós mesmos. E, meus irmãos, é miserável ser mulher de uma Caim. É miserável ser marido de um Caim. É miserável ter um filho como um Caim. É miserável estar debaixo da liderança de um chefe que é Caim, que acha que tudo gira em torno de si. Ah, porque fiquei frustrado? Vou sacrificar aqui em nome da minha própria ira. Faz um sacrifício religioso a si mesmo. Não é mais sobre apaziguar a ira de Deus. É sobre apaziguar a minha ira, a minha frustração, os efeitos de uma vida espiritual vazia, fake, mecânica. É sair matando as pessoas por aí. A gente cancela, né? Cancelamento é a excomunhão de uma sociedade secular. Aqui na igreja a gente excomunga, né? Os que são pecadores. Lá na sociedade o pessoal está cancelando. Essa é a excomunhão da religião da sociedade secular. A gente derrama sangue. A gente fala nazista, desgraçado, cancela. E não estou passando pano não para o menino lá, tá? É algo absurdo que ele falou. Absurdo. Mas a gente derrama sangue. E às vezes nem é por causa da causa de prevenir o nazismo e não sei o quê. É porque a gente quer apaziguar a nossa ira. É que a gente quer ver o sangue, porque este sangue é sobre a nossa fúria. A gente quer ver o sangue não é por causa de uma causa justa. É a nossa ira. É a nossa índole de Caim. Cancelamos, assassinamos, matamos, expurgamos. Porque nós somos absolutamente Caim. Caim, então, ele, em primeiro lugar, oferece uma adoração mecânica. Em segundo lugar, ele oferece uma adoração egolátrica. Eu quero propor que, em terceiro lugar, ele faz um movimento de adoração que eu quero chamar de privada. Por quê? Olha só que interessante. No versículo 9, Deus chega para o Caim e fala assim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Deus chamando Caim às falas. No versículo seguinte, ele continua e responde, diz assim: não sei, sou eu o responsável do meu irmão? Ô Caim, não tem uma resposta óbvia para isso? É claro que você é teu irmão. É teu irmão. Em outras palavras, esta adoração maldita, esta espiritualidade maldita que Caim vive, faz com que ele se isole do próximo, faz com que ele se isole daquele que está perto dele, faz com que ele diga assim: dá para amar Jesus, mas eu não quero andar com o povo de Jesus, dá para ser desigredado. Caim é o primeiro desigrejado.
que diz assim: eu não tenho nada a ver com meu irmão. Eu posso praticar uma espiritualidade independente, alheio de tudo e de todos. Eu posso praticar uma espiritualidade, uma adoração que não acontece mais na esfera comunitária. Eu posso ser igreja na minha casa, não lá no meio do povo de Deus. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Por que você está me perguntando meu irmão? Onde é que está o teu irmão? Ué, eu sou responsável pelo teu irmão? É claro que você é, Caim. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. É claro que você é responsável por ele. É claro que você não vive espiritualidade, adoração, somente no contexto da privacidade, somente no contexto do movimento privado do meu coração dentro do meu quarto. Não existe isso. Não dá para ter uma espiritualidade da privação se você não vive comunidade. Esse movimento de Caim voltar os seus olhos espirituais para si mesmo e ser ele o seu próprio Deus, faz com que ele se afaste de tudo e de todos. E a pergunta mais óbvia, ele diz: eu sou responsável pelo meu irmão? É claro, Caim, que você é. É teu irmão. Você é responsável por ele, sim. É o teu próximo, é o teu irmão. Não dá para viver cristianismo na privacidade do YouTube. Não dá. Não dá para viver cristianismo no ambiente do contexto privado, falando: eu gosto de Jesus, mas esses crentes aí são tudo bando de hipócrita, pilantra. Não quero não. Aí inventamos a categoria do desigrejado. Desigrejado é gente que precisa se encontrar com Deus. Não é se encontrar com a igreja. O problema do desigrejado é a sua índole de Caim, que acha que ele é o seu próprio Deus. Aí no quarto, eu consigo fazer um culto a mim mesmo no YouTube. Na sala da minha casa, eu consigo fazer um culto a mim mesmo no YouTube. Mas de mãos dadas com o povo do Senhor, isso eu não consigo fazer. Essa é a adoração espúria de Caim. Absolutamente mecânica e fria, desconectada dele mesmo, absolutamente autorreferente e egolátrica. Ele sacrifica para ele mesmo e absolutamente privado. E meus irmãos, nós estamos vivendo uma época da privatização. Eu não estou falando de coisas de empresas estatais que devem ser privatizadas. Eu estou falando do movimento da privatização da vida. Eu sou da geração que nas nossas casas, eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, eu só estou querendo mostrar para você como exemplo, que nas nossas casas existia um único aparelho de TV. Aí tinha que rolar uma conversa na família para ver o que a gente ia assistir. Era um único aparelho de som na casa. Aí os irmãos se engalfinhavam uns com os outros para decidir o que vai ouvir. Eu tinha uma irmã que gostava de forró, outra que gostava de rock, e eu queria ouvir música evangélica. Aí tinha um mini system na casa. E agora? Agora, nessa vida em que a gente tem o nosso computador, a nossa vida, as nossas coisas, aí a gente quer trazer isso para a nossa experiência espiritual. Dá para ter relacionamento com Deus e não quero nem saber dos outros. Não, o Pai é nosso. O pão é nosso. O Cristo é Senhor nosso. O perdão derramado é nosso. É tudo nosso. Se é nosso, é compartilhado. Caim vai para a esfera da egolatria e por causa disso ele se separa de tudo e de todos. Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? É óbvio, Caim, que você não está vendo o óbvio. É claro que você é, por isso que eu estou te pedindo contas. Aí a pergunta que se levanta então, pastor, então o que é a adoração renovada? Entendi, Senhor, o que é essa adoração maldita que a gente pratica nos nossos dias. Eu sei o que é, Senhor, entendi o que são essas coisas. Agora, onde é que está no texto a chamada adoração renovada? Está em Abel.
E eu quero mostrar para você algumas coisas no texto rapidamente antes da gente terminar. Em primeiro lugar, Abel, como eu disse para você, ele foi aceito porque ele trouxe o melhor. E meus irmãos, eu sei que essa é uma lição tão básica, mas ela é tão difícil. A gente oferecer o melhor. Oferecer a primícia do nosso tempo, a primícia dos nossos recursos, a primícia da nossa força, a primícia, falar, Senhor, eu estou querendo te oferecer o melhor. Na vida de um pastor de ovelhas, oferecer as primeiras crias, teoricamente é um tiro no pé do criador de ovelha. Por quê? Ele está entregando justamente as primeiras crias da segunda geração do rebanho. Por quê? Porque ele está dizendo, Senhor, a minha segurança não vem da produção do meu rebanho, a minha segurança és tu. Não é a produção do rebanho que me sustenta, és tu, Senhor. Tu és aquele que me sustenta. Por isso o melhor, o primeiro, aquilo que vem antes, está na tua mão. Eu entrego para ti. Agora é muito interessante também você notar o fato de que Abel, ele é uma personagem completamente breve e furtiva no texto. A gente sequer ouve a voz de Abel no texto. Abel não fala no texto. Ele nasce, ele vira pastor de ovelhas, ele entrega uma oferta ao Senhor e ele é assassinado pelo seu irmão. Ele sequer fala no texto. Ele sequer fala no texto. E isso tem tudo a ver com o próprio nome do Abel, que em hebraico quer dizer aquilo que é furtivo, aquilo que é breve, aquilo que é passageiro. Porque Abel é assim na narrativa bíblica. Ele aparece e some. Ele vem e vai. Porque Abel, em alguma medida, ele é como todos nós. Todos nós temos uma existência a partir da brevidade, marcada pela brevidade. Então Abel, no seu silêncio, está gritando para nós, dizendo, se a vida é breve, se a nossa passagem é breve, o único jeito que vale a pena viver é entregando o melhor para o Senhor. Nessa passagem curta, nesse tiro curto que a gente tem, como vai dizer o salmista, como brisa que nós somos, que logo passa, como fumaça, como neblina que se dissipa, como relva que num dia nasce e no outro dia morre. O único jeito que vale a pena viver, a única forma que justifica a existência que temos, é oferecendo o melhor ao Senhor. Porque o resto é correr atrás do vento. Abel é uma lição belíssima de adoração renovada, porque aquele que experimentou um avivamento da parte do Senhor, é aquele indivíduo então que entendeu que a adoração não é uma coisa que eu pratico de vez em quando, mas é aquilo que me define como ser humano. Quem és tu? Sou médico, sou engenheiro, sou pastor, sou professor, sou enfermeiro, seja lá o que for. Não, você é adorador. Abel, na furtividade da sua passagem, em seu silêncio discreto, ele grita para mim e para você dizendo, o único jeito que vale a pena viver, na brevidade da correria desta vida, é diante do altar do Senhor, oferecendo o nosso melhor. Isso é a única coisa que justifica. Isso é a única coisa que vale a pena. Isso é a única coisa que vai de fato apaziguar o nosso coração. Isso é a única coisa que vai de fato nos colocar no nosso devido lugar. Meus irmãos, como a gente precisa aprender com esse silêncio de Abel, que grita para mim e para você dizendo, olha, só vale a pena viver se for no pé da cruz. Só vale a pena viver se for oferecendo o nosso melhor ao Senhor. Abel é o primeiro avivado da Bíblia, porque ele entendeu que quem experimenta essa obra de avivamento, de operação do Espírito, é aquele que oferece o seu melhor e que justifica a sua existência na sua adoração. Agora, não somente isso, em terceiro lugar,
Abel morre pela sua fidelidade ao Senhor no texto. Abel foi vítima de Caim, porque ele é fiel ao Senhor. Em primeiro lugar, Abel grita para a gente dizendo: a vida é curta, e só vale a pena viver se for adorando ao Senhor. E essa adoração, em segundo lugar, tem que ser o nosso melhor. E em terceiro lugar, ele diz: só vale a pena morrer e entregar a vida se for por causa da fidelidade ao Senhor. Abel está dizendo para a gente que se a gente não tem uma razão pela qual morrer, a gente não tem uma razão para a qual viver. Se a gente não tem uma razão pela qual morrer, não encontramos uma justificativa para a nossa existência. Abel morre por causa da sua fidelidade a Deus. Em outras palavras, ele testifica a sua fidelidade com o seu próprio sangue. Ele diz: se precisar morrer por ser um adorador, por ser fiel ao Senhor, por entregar o que eu posso de melhor, os meus melhores anos, os meus melhores recursos, o melhor da minha força, é isso que vai acontecer. Eu morrerei. Se precisar morrer, eu morro. Porque quando encontramos uma razão pela qual morrer, aí encontramos as verdadeiras razões que justificam a nossa existência. Pelo que você quer morrer? Pelo que você daria o seu pescoço? Eu vim dizer para você: se for qualquer outra coisa que não a tua fidelidade ao Senhor e a tua caminhada com o Senhor, você vai viver uma vida miserável de correr atrás do vento. É minha esposa, ela pode morrer um dia. Os meus filhos, eles vão sair da tua casa um dia. São os meus bens, eles podem ser tomados de você. É a minha reputação. Uma fake news hoje em dia é responsável e é capaz de acabar e pegar a tua reputação e jogar no lixo. Agora, se a tua razão pela qual morrer é viver para o Senhor, é viver uma vida de adoração, eu garanto para você que você vai encontrar paz interior, que vai justificar a tua vida. Agora, nós não somos seguidores de Abel, nós somos seguidores do Abel maior. Há um Abel maior, que na brevidade da sua vida de 33 anos, disse para nós: só vale a pena viver se for, Senhor, para fazer a tua vontade. Se precisar morrer por causa da minha fidelidade a ti, Senhor, se depender de mim, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se eu precisar morrer por minha fidelidade a ti, Senhor, me dá a cruz. Em Cristo Jesus, o nosso Abel maior, nós encontramos o sacrifício verdadeiro que apazigua uma ira, não a minha, não a sua, mas a de Deus, sobre uma humanidade pecadora. O Abel maior também derramou o seu sangue sobre a terra, mas não para satisfazer os nossos desejos idolátricos, mas para que Deus pudesse se apaziguar, ser propício a nós, e poder derramar bênção sobre nós, e nos libertar dessa vida maldita de ser Caim, religioso, autossuficiente, egolátrico, que mata e cancela por aí. Porque um Abel maior já morreu. Então não preciso sair matando ninguém, porque o Abel maior já morreu. Eu encontro na cruz esse Jesus que me liberta de ser Caim, que me liberta dessa ira, da frustração de não ser aceito por Deus por causa da minha religiosidade espúria, dessa frustração religiosa, dessa vida sem sabor. É em Cristo Jesus, o Abel maior, aquele que derramou o seu sangue. Aí a gente se encontra em paz. A gente descobre que se a vida é curta, o único jeito que vale a pena viver é na presença desse Deus. A nossa adoração precisa ser marcada pelo nosso melhor. Que bom que Jesus entregou o seu melhor
é em favor de mim e de você. Porque se ele não tivesse entregue ao Senhor uma adoração perfeita, eu e você não poderíamos dizer: estamos perdoados, estamos redimidos, não precisamos mais viver uma vida miserável. Há um Abel maior, que assina sua fidelidade ao seu Deus com o seu próprio sangue. Por isso, não é sobre o Abel, é sobre Jesus. Não é sobre uma cartilha religiosa, é sobre ter um encontro pessoal com o nosso Redentor. Não é sobre achar um movimento religioso, é sobre um encontro pessoal com alguém que já derramou o seu sangue sobre a terra, para mim e para a sua libertação. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque através do Senhor Jesus Cristo o Senhor renova a nossa adoração. Obrigado porque o Senhor opera por meio do Teu Espírito, nos conduz ao arrependimento e nos lembra que os avivados vivem para Te adorar. O único jeito que vale a pena andar sobre essa terra é ser reconhecido como Teu adorador. A única razão pela qual a gente pode dar a nossa vida é por fidelidade a Ti tão somente. E a única expressão de adoração que a gente faz sempre é dando o nosso melhor. Por isso, Pai, nos dá um encontro com o Abel verdadeiro, o Abel maior, que operou todas essas coisas na cruz para a nossa redenção. E que a Tua boa mão nos preserve, que Teu Espírito sopre, renove a nossa adoração. Pai, que hoje o Senhor toque corações, que hoje o Senhor quebre dura cerviz, que hoje o Teu Espírito passeie em nosso meio, que Teu Espírito alcance aqueles que nos acompanham pela internet e renova vidas de adoração. Nos lembra que só vale a pena viver se for no Teu altar. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.